The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Aqui é o Alexandre Scussel. Eu trabalho no setor de marketing e comunicação da Leica Geosystems, parte da Hexagon. Quero dar as boas-vindas a vocês. A gente está iniciando pontualmente às 3 da tarde. Já temos uma audiência bem grande. Então, obrigado a vocês pela participação. Algumas pessoas ainda entram nos próximos 5 minutos. Então, a gente vai começando aí aos poucos, tá? Bom, o tema de hoje, vocês já sabem, é detecção, tá? Então, vocês se inscreveram, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje com o Ricardo Serrato, o especialista da Leica Geosystems, para este segmento de produtos, né? Então, será apresentado o portfólio de ferramentas de detecção da Hexagon Leica Geosystems. Bom, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, ok? Então, vocês têm aí à disposição o chat, né? Como vocês conseguem ver aqui na tela agora. Pode mandar perguntas, a gente vai estar respondendo. Se alguém tiver alguma dificuldade, eu tento ajudar vocês, tá bom? É só mandar aí, se você tiver sem áudio, a gente tenta configurar, fazer o que dá, né? Os microfones, eles ficam no mudo, então, para não tumultuar, né? Só o Ricardo mesmo que vai ficar com o microfone aberto, tá? E eu. E vocês podem mandar perguntas técnicas também, tá bom? Mandem, fiquem à vontade, a gente vai responder algumas depois, né, da apresentação do Ricardo, tá bom? Se chegar muita pergunta, que geralmente chega, que é muito legal também, a gente responde por e-mail depois, tá? Fiquem tranquilos que a gente responde por e-mail, tá bom? Outro recado importante, a gente está gravando, né? Apesar da sessão ser ao vivo, agora 15 horas e 2 minutos, né? No horário de Brasília, dia 30 de abril. É ao vivo, mas a gente está gravando. Então, você pode, se tiver algum problema, você vai poder rever depois a gravação, tá ok? Ou também compartilhar com alguém, pode ficar bem à vontade, tá? Último recado inicial é que nós vamos fazer algumas enquetes, né, ao longo da apresentação. São 3 ou 4 enquetes aí, dependendo do tempo que a gente vai fazer. E a gente conta com a participação de todos para a gente compartilhar os resultados já depois da pergunta, tá bom? Bom, é isso. Dou as boas-vindas ao Ricardo Serrato. Valeu, Ricardo, por dispor do seu tempo aí, de compartilhar um pouco de conhecimento conosco hoje. E peço que você se apresente e toque a apresentação por aí. Muito obrigado a todos. Pessoal, boa tarde. Agradeço a todos aí pelo tempo disponível para assistir essa apresentação. Me apresentando um pouquinho, tenho aí 8 anos de experiência com geotecnologias, 3 anos dedicados exclusivamente às soluções de detecção da Leica Geosystems. Então, eu sou responsável por toda a parte de detecção e soluções de mapeamento móvel da Leica Geosystems para toda a região. Então, eu vou estar iniciando aqui a apresentação a respeito de detecção. Então, uma introdução. Primeiro, o que a gente quer dizer com detecção, quais são os tipos de detecção, o que é EML, o que é GPR, por que temos ou queremos detecção a respeito da lei, com relação à lei, normas de trabalho, etc. Como as ferramentas de detecção nos ajudam no dia a dia, principalmente no fator segurança, e como podemos usar as ferramentas de detecção em fluxo de trabalho que seja coerente. Então, esses vão ser mais ou menos os 4 tópicos abordados ao longo da apresentação. Qualquer pergunta, como o Alexandre já mencionou, podem estar utilizando o chat, que ao final respondemos. Se não der tempo, respondo por e-mail depois. Então, basicamente, o que queremos dizer com detecção EML ou GPR? Quais são as diferenças entre as duas tecnologias? Basicamente, EML é uma tecnologia que detecta campo eletromagnético e GPR, que através de ondas de rádio faz a emissão de ondas de rádio para detecção dos objetos em solo. Certo? Aqui, o que queremos dizer com detecção? A gente tem 3 palavras-chave: localizar, detectar e rastrear. Então, localizar é para a gente descobrir onde está alguém ou algo, seria. Ricardo, desculpa interromper. Sim. Eu não tenho certeza que o pessoal está ouvindo a gente. A gente iniciou... o pessoal está sem áudio. Estranho. Acho que a gente vai ter que iniciar de novo e eu vou ter que descobrir o que está acontecendo. Tá, vamos voltar aqui. Bom, a gente iniciou. Tudo normal. O Daniel está ouvindo. Tá ouvindo? Não, o pessoal está ouvindo sim. Muita gente reclamou do áudio, mas pelo jeito o pessoal está ouvindo. Então tá bom. Pessoal, desculpa aí, tá bom? Tinha algumas pessoas sem áudio, vou tentar ajudá-los. Então, estão ouvindo sim. Valeu, pessoal. Obrigado pelo feedback. Vamos voltar aqui onde a gente parou. Tá ok. Tá, o que a gente quer dizer com detecção? Acabei de falar, vou repetir. O EML
é baseado em campo eletromagnético e o GPR baseado em ondas de radiofrequência. Tá? Então, aqui, o que queremos dizer com detecção? Localizar é para descobrir onde está alguém ou algo, ou seja, você determinar aonde tem um tubo, um cabo elétrico, um túnel, um tubo de gás e assim por diante. Detectar, que é para você revelar ou perceber a existência de algo que está oculto. Exemplo, todo o material das companhias de água, por exemplo, todo o seu ativo é subterrâneo. Tubulação de água, tubulação de esgoto, etc. Então, é a parte de detectar, e rastrear é algo que você vai seguir, por exemplo, um determinado caminhamento. Um exemplo mais típico, cabeamento elétrico, para buscar uma falha, um erro, um cabo quebrado que vai interromper o fornecimento de energia. Então, basicamente, são essas três palavras que gerem a questão da detecção: localização, detecção e rastreamento. Hoje, aqui nesse slide, a gente vai ter uma enquete para vocês responderem. Tipo de detecção EML. O que seria? São detectores de campo eletromagnético para detectar elementos condutores. Tá? Relaciona com objetos metálicos que têm potencial de conduzir ou permitir eletricidade ou calor de passar por ele. Ele não detecta o calor, ele detecta apenas o campo magnético que tem o elemento. Né? Como resultado, a gente tem tubos e cabos de metal que são considerados condutores metálicos, né? Que se usam o jargão da indústria dessa forma. Aqui um exemplo dos sistemas de localização para detecção e rastreio. Ou seja, tudo que é material metálico, cabo de cobre, cabeamento elétrico de qualquer material metálico, é possível localizar com o Leica DD 120, 130, o 220, 230. Não vou entrar em detalhes técnicos de cada equipamento, que não é esse o objetivo desse webinar. Isso a gente vai para webinars futuros falar tecnicamente de cada equipamento. E o Leica Ultra. Esses são os sistemas de localização de cabos metálicos e tubulação de ferro. A questão desses equipamentos é bastante importante porque eles independem das condições do solo. Então, não importa se o solo é arenoso, argiloso, se tem água, não tem água, não importa as características, o equipamento consegue realizar a detecção com perfeição, utilizando a radiofrequência, em alguns casos, os geradores de sinais para aumentar o potencial de detecção. Alexandre, a enquete foi para o pessoal, aparece aqui na minha tela ou não? Vamos colocar agora. Vamos colocar a enquete aqui, então. Tá. Vamos colocar a enquete antes de passar. Estava tentando ajudar algumas pessoas que estavam sem áudio aqui. A maioria já conseguiu se conectar, tá bom? Então, quem tiver, às vezes... Bom, não vai me ouvir, claro, mas... a gente tenta ajudar na medida do possível, tá bom? Bom, pessoal, a primeira enquete que a gente tem para que todos participem da apresentação é a seguinte. Você conhece a tecnologia para localizar cabos de tubulação metálica? Então, o Ricardo acabou de apresentar, de fazer uma introdução, né? E as opções são: sim, uso em meus projetos; sim, conheço, mas não utilizo; ou não conheço, tá? Então, a gente convida agora todos vocês que participem clicando na opção, tá bom? É bem simples mesmo, é só clicar na tela, tá? Não precisa responder no chat. É só realmente clicar na tela e a gente já consegue ver os resultados em seguida, tá bom? Vamos lá. A gente está com uma audiência grande hoje. Ó, Ricardo, 51% das pessoas votaram. 53%. Vamos lá, vou fechar então e a gente vai compartilhar. Tá bom. Consegue ver aí, Ricardo? Aqui para mostrar. Consegue ver aí as respostas? Deixa eu ver. Não consigo. Porque acho que tem que trocar o apresentador, né? Não, é para aparecer aí para você. Bom, eu vou ler então. Ó, 61% não conhece, tá? 28% conhece, mas não utiliza, e 11% apenas conhece e utiliza em seus projetos. Então, a grande maioria, 61%, não conhece. Certo. Obrigado, pessoal. Vamos passando aqui, depois a gente conversa mais. Beleza, já estamos vendo sua tela. Aqui um pouco de teoria, tá? De localização de cabos, teoria e princípio simples. Tá? Basicamente, não encontram canos e cabos, tá? Basicamente, eles não encontram isso. Eles encontram o campo magnético que é irradiado de um serviço condutor, ou seja, a corrente que tem alternado ao longo dessa estrutura, seja desse cabo
cabo elétrico ou tubulação metálica. Então, a gente tem duas formas de detecção. O modo passivo, que é o modo do campo magnético, ou também utilizando os sinais naturais, que é o modo de rádio. Tá? Então, são as duas opções de detecção. Nesse caso, quando não tem, o sinal está muito fraco, alguma coisa assim, é possível usar um transmissor, que era no slide anterior era aquela caixinha amarela, a gente coloca ela no chão, trabalha por indução, ou existem alguns cabos para se conectar em postes ou tubos, cabos e assim por diante, conexão direta, braçadeira em indução, para melhorar, para potencializar a detecção. Ou seja, eu vou determinar que determinar esse elemento vai ter uma determinada frequência e essa frequência vai ser rastreada. É quase como uma conexão de 1 para 1. Então, dessa forma, eu consigo rastrear esse elemento, somente esse elemento, e eliminando outras interferências. Agora, a questão do GPR, o georradar. Tá? Ele é um sistema não condutor para buscar elementos que não têm condução de energia, campo magnético, ou seja, tubulação de plástico, concreto, fibra óptica, assim por diante. Então, ele se relaciona com objetos que não têm propriedades metálicas, não tem potencial de conduzir nenhum tipo de eletricidade ou calor por ele. Então, a principal diferença é o método de rastreio, ou seja, o georradar está apto a detectar qualquer tipo de elemento, seja tubulação de ferro, concreto, cerâmica, fibra ótica, PVC, PAD, polietileno, qualquer tipo de material que esteja enterrado, o georradar é capaz de detectar. Só que o georradar, ele tem a questão do solo, interfere na capacidade de detecção. Por exemplo, se você tem um projeto planejado para executar amanhã, fazer um levantamento amanhã, durante a noite, a madrugada, chove muito, então a primeira camada do solo vai estar molhada. A gente já parte por um princípio de física, aonde a onda do radar não vai ser a capacidade de penetração vai ser afetada, ou seja, ele não vai ter todo o seu range de profundidade alcançado, vai detectar menos do que ele é capaz, porque a onda vai perder força na água. Então, basicamente, essa é uma questão que envolve o georradar, por isso que são tecnologias que se complementam, não concorrem, elas se complementam, o georradar com o sistema de localização de cabos. Tá? Outra pergunta bastante comum, né, que o pessoal sempre pergunta, fibra óptica, é possível, mas depende de algumas coisas que são as questões do solo. Outra pergunta que sempre acontece é a questão, com o georradar eu posso determinar o diâmetro da minha tubulação com precisão? Não, não pode determinar com precisão. Em alguns casos, devido à reflectância do material, é possível estimar o diâmetro. Isso geralmente ocorre em tubulações de grande diâmetro. Por exemplo, as manilhas de escoamento de água de chuva ou de esgoto, que são manilhas de grande diâmetro, 1 metro, 2 metros. Aí sim é possível estimar alguma coisa nesse sentido. Com o georradar eu consigo determinar o tipo do material? Não. A partir de um tempo que você tem uma certa experiência de uso, a partir do radargrama é possível interpretar essa imagem e utilizando, por exemplo, abrindo uma tampa de visita, de inspeção, fazer o double check para verificar se a tua interpretação realmente está correta. E isso é com tempo de uso, tá? É tempo de experiência com a tecnologia. Aqui, Alexandre, a gente vai lançar outra enquete, tá? Beleza, vamos lá. Lançando a enquete agora, a respeito do georradar. Vamos ver se o resultado vai ser diferente da última, né? Você já trabalhou com a tecnologia georradar? Sim, usamos esses dados frequentemente. Sim, precisamos desses dados algumas vezes, né? Sim, mas de forma bem pontual ou não. Nunca trabalhei com a tecnologia georradar, tá? Então a gente agradece muito a vocês que respondem, né? Acho que é legal porque a gente consegue compartilhar com todos, todo mundo tem uma ideia aí, né? Do uso desse tipo de tecnologia. Tá bom? Então mais alguns segundos. Vamos lá, 50% das pessoas votaram. Está aumentando ainda. Beleza, vou fechar então e compartilhar com todos o resultado. Vamos lá? Bom, Ricardo, não sei se você está vendo, mas eu vou comentar o resultado então. 68% respondeu que não trabalha com a tecnologia georradar, tá? Dessa vez a pergunta foi um pouco diferente, de trabalho, né? Então, 68% disse que não, 12% sim, de forma pontual,
11% sim, precisa algumas vezes, né? E 9% usa frequentemente esses dados de georradar. Perfeito, pessoal. Obrigado pela resposta. Vamos seguindo aqui. Um pouco da teoria do georradar, tá? Princípios bem simples. Então, basicamente, ele tem uma antena com as frequências distintas, um carrinho para mover esse sistema e um computador para análise dos dados. Basicamente, se transmite um sinal para o solo, ele grava todos os sinais refletidos e recebidos e consegue fazer essa análise. Então, ele pode encontrar tubo, cabo, camada de terra, buraco, vazio, recurso de superfície, né? A gente visualiza apenas os reflexos. Quase todos os materiais também são visíveis. E um fator importante, como eu comentei anteriormente, é que ele é sensível às condições do local. Ou seja, tipo de solo, clima, já que a água afeta muito o resultado do georradar. Então, você pode ter, no caso, maus resultados a partir da obtenção do levantamento. Um exemplo, muitas pessoas perguntam, minha cidade é uma cidade litorânea, eu tenho um lençol freático bastante alto. Pode ser que em algum momento vá afetar, mas geralmente você está trabalhando ali na faixa de 1 metro, 2 metros, e já fiz vários testes, já fizemos vários levantamentos em algumas áreas assim, tivemos algumas áreas com problemas, outra não. Então é muito do momento do local também que pode se afetar. Aqui, como que é o princípio operacional do georradar, tá? Então, basicamente, você movimenta o carrinho de operação, é como cortar grama, tá? É bastante simples. A operação dele em campo, o difícil é a interpretação do dado que necessita de treino, experiência, tempo de uso. Então, basicamente aqui, a gente tem à esquerda aqui, ó, as ondas que são a emissão das ondas, as ondas foram emitidas, teve a sua reflectância, e no tablet é possível ver o que a gente chama no radargrama de hipérbole. Então, cada desenho desse aqui representa uma interferência, que ela pode ser um cabo elétrico, um tubo de ferro, de plástico, não importa o material, ela vai apresentar para nós essa interferência aqui. Nesse caso, os elementos aqui eles estão perpendiculares à direção do carrinho. Ou seja, dessa forma, você consegue determinar esses elementos. Mas eu quero ver ao longo do caminho. Não tem problema, você vai mudar a posição de direção, só que vai ter uma informação diferente na tela. Outra característica interessante, é possível, por exemplo, associar um sistema de posicionamento por GPS, GNSS ao sistema com correção RTK por internet, por rádio ou por correção via satélite, que é o Smart Link que a Leica possui. Caso vou trabalhar em locais fechados, um túnel, dentro de uma indústria, eu quero trabalhar com um sistema de coordenadas, eu posso utilizar uma estação total robótica com um prisma 360 graus no equipamento para garantir a minha precisão posicional. Ou faço todo o levantamento sem apoio topográfico, digamos assim, e depois eu posso fazer o referenciamento no escritório, desde que eu tenha as marcações em campo e faça um levantamento posterior. Tá? Então, aqui os princípios operacionais do sistema. Cada sistema tem o seu software de coleta, software de processamento, software de análise de dados e assim por diante. Tá? Então, o que a gente tem hoje de tecnologia disponível? Tá? Para serviço condutor de conteúdo metálico e não condutores sem conteúdo metálico. Sem conteúdo metálico, hoje nós temos os dois sistemas de georradar que são do portfólio da Leica. Dentro do portfólio da Hexagon como um todo, temos outras N tipos de georradar e antenas para aplicações distintas. Depois, caso alguém tenha alguma curiosidade, pode estar mandando um e-mail que a gente responde. Então, temos o DSX, que é um sistema de georradar com uma antena única, 600 MHz, capacidade de penetração no máximo até 2 metros e trabalha por análise de tomografia. Leica DS2000, que é o sistema à direita, possui duas antenas, uma de 250 MHz e outra de 700, capacidade de detecção de 0 a 6 metros e, dependendo das características do solo, pode chegar a 8 a 10 metros. Tá? Isso vai muito da característica do solo. Sistemas de localização, o mais simples, DD120, até o mais completo, que é o Leica Ultra. Diferença entre eles são as frequências, configurações,
Bluetooth, GPS embutido ou não, GPS como de um telefone celular, de um smartphone, e os tipos de acessórios, geradores de sinais para se trabalhar com indução, ou seja, são equipamentos que têm aplicação para todos os tipos, todos os fornecedores de serviço público, né? Que tem tubulação metálica ou não metálica, ou seja, empresas de telecomunicações, água, esgoto, empresa de gás, empresa de energia, todas as empresas de utility como um todo tem aplicação para os sistemas de localização, seja ele georradar ou localizadores. A parte de acessórios, tá? Então, cada sistema tem a sua linha de acessórios. Aqui à esquerda, nós temos um exemplo onde está utilizando o que a gente chama de trace hold, que é essa estrutura que parece uma mangueira enrolada, onde faz a introdução dessa mangueira dentro de uma tubulação não metálica, por exemplo, e eu consigo fazer essa detecção em linha. Na tela do equipamento, aqui, por exemplo, eu tenho a potência do sinal, aqui no caso 95, acredito que vocês estejam vendo bem. Aqui o nível de ruído que ele está analisando, 72 decibéis, a profundidade que está de 47 centímetros e qual é a corrente em miliamperes nesse momento. E daí aqui eu consigo, determinei a posição onde, por exemplo, tem uma obstrução na rede, por exemplo, rompeu, desbarrancou, desmoronou, está entupido, alguma coisa assim, eu consigo determinar essa posição. Tenho também elementos diferentes aqui, por exemplo, esse frame que é para tubulação, cabeamento elétrico, ou seja, a empresa de energia tem uma rede subterrânea de 13 mil volts, por exemplo, e parou o fornecimento de energia, cortou, e ele precisa saber aonde que o cabo teve um problema no cabo, onde que rompeu. Com esse tipo de sistema é possível determinar aonde rompeu e fazer a escavação para manutenção apenas no local onde tem o problema. Tá? Então, dessa forma, se economiza tempo, material e assim por diante, e segurança como um todo. Para a linha do DD, tem diversos acessórios, as sondas para introdução dentro de tubulações, qualquer que seja, água, esgoto, por exemplo, são sondas blindadas, que não tem problema entrar em contato com água. Tá? Então, tem diversos sistemas. Esse aqui um pouco à esquerda, que não tem muita utilização para a nossa região aqui no Brasil, porque é voltado mais para a parte da Europa e Inglaterra. Aqui, um exemplo hoje, cada país tem a sua regra. Aqui eu vou dar um exemplo do Reino Unido, tá? Que é um dos maiores mercados hoje de detecção de forma global, que a gente é sujeito a seguir essa regulamentação. Aqui no Brasil existe algumas NRs, algumas normativas de trabalho para trabalhos de escavação, ou seja, nesse caso, essas duas leis aqui, HSG 47 e a PAS 128, tem a regulamentação, né, com os trabalhos que envolvem isso. Tá? Aqui alguns exemplos, tá, das ferramentas de detecção, como que elas nos ajudam, né? Dessa forma. Apenas um exemplo visual, as regras, né? E aqui, como que essas ferramentas nos ajudam? Ou seja, como que os sistemas de detecção nos ajudam? Onde existe a regulamentação, as ferramentas não nos mantêm em conformidade. A escavação segura em torno dos serviços ao vivo não podem ocorrer sem eles, ou seja, eu tenho um sistema de detecção para escavação que eu consigo determinar aonde eu escavo com segurança ou não, toda a parte de pesquisa de utilidades que não podem ser concluídas, né? Ou seja, eu preciso ter informação para que eu possa concluir meu trabalho, toda a parte de manutenção e reparo emergencial, ou seja, um exemplo, uma empresa de energia acaba rompida, a empresa de água que não sabe onde está, por exemplo, não tem uma informação atualizada onde está uma adutora que precisa de um reparo, a informação de eficiência, tempo de inatividade, tudo isso é custo, é dinheiro, né? E também a questão mais importante, que é a segurança, né? Para a gente estar trabalhando, diminuindo o risco das pessoas envolvidas na operação. Tá? Então, principalmente hoje, além das diversos benefícios para diferentes segmentos do mercado, né, do mercado de utilities como um todo, empresas de escavação, prestadores de serviço, o mais importante é a segurança
que está envolvida na operação de escavação, porque você está indo para um local que você não tem informação, aonde você precisa pegar, abrir um buraco em solo e, consequentemente, pode atingir um cabo elétrico, uma tubulação de gás, etc., que pode vir a perder a vida. Aqui um exemplo, no Reino Unido, o operador está com um sistema de perfuração ali, né, digamos assim, e ele acerta um cabo elétrico de 11.000 volts. Né? Por sorte, né, não morreu, mas provavelmente ele se queimou muito, tá? Porque no momento que ele está escavando, ele acerta o cabo, esse cabo explode, causando um acidente, né? Então isso é bastante importante, o fator segurança, porque você não sabe o que você tem enterrado. Muitas vezes uma planta cadastral desatualizada, uma obra de modificação que foi realizada e não foi atualizado a planta cadastral e assim por diante. Aqui um outro exemplo nos Estados Unidos, aonde o pessoal na construção aqui para colocação de postes, né, para uma subestação de energia, acabou acertando uma tubulação de gás. Né? Então, a empresa de gás não foi contactada e, consequentemente, nesse momento houve essa explosão e acabou gerando toda essa queimada aqui, essa área de devastação. Ou seja, fora os operadores aqui envolvidos, que eu não tenho a informação em termos de vidas perdidas. Tá? Aqui, muito importante, como que a gente pode usar a detecção num fluxo de trabalho coerente. Então, assim, se algo é coerente, é planejado, né? Por exemplo, com o BIM, isso é claro e sensível em todos os seus componentes, vão bem um com o outro, ou seja, você tem que ter um fluxo de trabalho coerente. Então, aqui um exemplo, que nós aqui da Leica, da Hexacom, gostamos de usar sempre, é uma imagem que vai aparecer aqui na sequência, que é o fluxo de trabalho, ou seja, a detecção ela está envolvida em diversas etapas de um projeto, de uma obra, de uma manutenção, do que seja. Então aqui a gente tem, desde o momento da captura inicial, um terreno limpo, sem nada, área preservação, área nativa, uma área que vai ser construída, alguma coisa, um hospital, não importa. Então, desde o sensor aéreo, laser scanner, drone, no momento do início das escavações, do processo de construção, depois disso pronto, do processo de manutenção preventiva, manutenção corretiva. Então, existe um fluxo de trabalho combinado para toda e qualquer etapa de um projeto. Então, por isso que a gente está expondo dessa forma, porque a detecção tem como auxiliar em diferentes etapas de um projeto. Aqui alguns exemplos, tá? Exemplo de escavação, que não se tinha informação. Aqui pode ver ó, o detalhe da ferramenta, uma fibra óptica aqui rompida, né? Aqui é uma outra tubulação, aqui um exemplo de uma perfuratriz, onde provavelmente, se é uma ligação de uma cidade com outra e assim por diante, bastante gente ficou sem energia, sem internet e assim por diante, tubulação de gás. Então, são formas de se seguir os protocolos de trabalho, né? Então, cada local tem sua regra de uso, tem as suas normativas de trabalho com escavação, trabalho cadastral, que seja. Então, a workflow de trabalho com georradar e localizador pode se adequar perfeitamente no fluxo de trabalho da sua empresa, da sua companhia, etc. Então, qual que é que tipo, né, de fluxo de trabalho? Como é a melhor forma? Basicamente, os sistemas de localização e georradar têm o objetivo, ao final, trazer uma planta cartográfica atualizada, ou uma planta cadastral, ou um sistema de ou trabalhar em conjunto com um sistema de máquinas e assim por diante, para que você tenha a segurança ao final de ter um mapa atualizado para que outros prestadores de serviço, outras empresas possam utilizar essa informação no futuro. Como, por exemplo, agora nós temos uma integração automática, que é um fluxo de trabalho automático, por exemplo, para as empresas que trabalham com escavação diariamente, ou seja, vou fazer uma escavação numa área de 10 por 10 metros, necessito a informação do que tem enterrado, cabeamento, tubulação, etc. Com o DSX aqui, por exemplo, o operador realiza todo esse levantamento em campo mesmo, não necessita voltar para o escritório, realiza todo o processamento do dado no tablet
e gera um arquivo já no formato que a gente fala MC1, que é um sistema de controle da máquina que controla o sistema de escavação, ou seja, eu passo todas essas informações para a máquina a partir de um sistema de coordenada GNSS. A máquina sabe exatamente aonde ela está e quais os locais que podem ser escavados com segurança, que ela não vai romper nenhuma tubulação de água, nenhuma tubulação de gás, não tem nenhum cabo elétrico atingido, ou seja, ela consegue preservar os ativos que estão enterrados, ou seja, isso gera uma economia para a empresa que está executando, que não vai sofrer penalidades por romper alguma estrutura, traz um benefício para toda a população que não é atingida devido a uma falha de algum serviço de utilidade. Então, dessa forma, a gente consegue promover um fluxo integrado automático em campo, onde você tem a tomada de decisão em tempo real. Tá? Aqui a gente vai ter mais uma enquete, tá, Alexandre? Sim, vamos lá. Beleza, vamos lá, pessoal. Bom, o Ricardo falou bastante aí a respeito de segurança, né? Alguns exemplos ali que, inclusive, dão um pouquinho de medo até, né, do que pode ter acontecido. Mas, enfim, a enquete está aí para que vocês participem conosco, né? Uma forma de participação. Então, a gente pede que vocês cliquem na tela, tá? Para responder a pergunta. Você acha importante integrar detecção com sistema de controle de máquinas, tá? Então, as opções aí bem simples. Sim, muito importante. Sim, porém não essencial. Ou indiferente. Né? Indiferente que provavelmente você ainda não tem todos os elementos para responder, tá? Vou deixar mais alguns segundos aí. Para a maioria das pessoas votarem. Beleza, valeu. Bastante gente votou. Obrigado. Vou fechar então. E compartilhar os resultados com todos. Só um segundo, Ricardo. Olha lá. Tá bom. Olha lá, Ricardo. Acho que o recado passou. Foi dado, hein? 83% considera muito importante, 16% não considera essencial e 1% indiferente. Tá bom, vamos seguindo aqui. Aqui um exemplo, né? Que amanhã eu vou para um curso de segurança em construção, né? E o cara, o que você vai aprender lá? Né? Então aqui está um exemplo de como está a segurança desses dois operadores trabalhando na questão da construção, né? Ou seja, o nosso portfólio de ferramenta de detecção pode ajudá-lo para que isso não seja um problema, né? Para você, não seja uma dor nas costas. Então, dessa forma, tem a Leica Geosystems como um todo, tem um time de profissionais de suporte, um sistema de treinamento exclusivo para detecção que pode estar te auxiliando em qualquer etapa aí no seu projeto, no dia a dia da sua empresa, tá? Então, isso é bastante importante. Então, aqui a gente está finalizando. Vai abrir as perguntas agora que foram no chat, vamos responder algumas e depois a gente passa para finalizar. Legal, legal. Obrigado, Ricardo. Show de bola. Muito bom mesmo. Como eu já falei, alguns exemplos ali, dá um pouco de medo, né? De saber um pouco de vontade e medo também, né? Em relação ao que aconteceu em seguida. Mas, enfim, a questão da segurança é realmente muito importante, tá? Pessoal, obrigado por quem mandou pergunta até agora, tá? Se alguém tiver mais aí, vai mandando. Se não der tempo, a gente responde por e-mail depois. Também não vai ter problema. Sei que o Ricardo ficará à disposição, tá bom? Ricardo, o Fernando Martins pergunta se cabos com blindagem magnética podem ser localizados também. O cabo, provavelmente, ele está com uma blindagem em volta dele, protegendo o campo magnético. Sim, é possível de localizar. Provavelmente esse cabo ele deve ter em algum momento uma tampa de inspeção, né? Então é possível conectar uma clamp nele que vai fazer uma indução somente nesse elemento e aí sim ele passa a ser altamente rastreável, detectável. É possível sim. Legal, obrigado. Outra pergunta aqui do Ricardo Alexandre, que acompanhou aí toda a apresentação. Obrigado pela presença. Ele pergunta a respeito de pacômetro. Eu particularmente não conheço, né? Pacômetro, detector de materiais para serviços de inspeção na construção civil. Faz parte, você conhece, Ricardo? Essa é a pergunta. Sim, nós temos uma tecnologia similar, que é um georradar específico para concreto, né? Para construção civil, inspeção de vigas, paredes, mas não foi o foco, acabou não sendo o foco desse webinar, que é o Citru. Uhum. Daí depois a gente pode mandar material para ele, é um pouco diferente do pacômetro, mas é um outro tipo de solução aí para inspeção de obra civil, para verificar armadura de ferro, corrosão, etc. Legal, obrigado.
Valeu a pergunta. Bastante mulher participando hoje. Obrigado pela participação de vocês, tá? Acho que está quase meio a meio aí. Bem bacana mesmo. Então, a Júlia Ticianelli, ela gostaria de saber mais sobre as normas, ela falou. Quem sabe a gente até manda para ela algum material a mais sobre isso se o Ricardo tiver, né, Ricardo? Sim, a gente pode compartilhar essas normas depois usadas lá fora, né? Aqui no Brasil, eu não lembro, desculpa, não lembro o número da ANR que regulamenta alguns trabalhos de escavação, mas depois a gente pode passar alguma informação. Legal. Outra mulher aqui, obrigado pela presença, a Ariana Marcelino, gostaria que você relembrasse os modelos capazes de chegar até 2 metros e aquele outro que chega de 3 a 8 metros de profundidade. Tá. Os modelos são o Georadar, o DSX, que é o Leica DSX, que ele vai até 2 metros, trabalha é um georradar que vai trabalhar análise dos dados por tomografia de solo, tá? E o outro é o DS2000, que ele vai de 0 até 6 metros, com as antenas de dupla frequência, podendo chegar a 8 metros, dependendo das características do solo. Aí os localizadores, Leica, da linha Leica DB e Leica Ultra. Então, ele com o uso de indução, sondas, é possível chegar de 10 a 12 metros, dependendo do tipo da sonda. Bacana, fez um resumão aí. Ficou legal. Obrigado, Ricardo. Tem bastante perguntas chegando aqui. Vamos fazer mais algumas, pelo menos, tá? Quem sabe a gente responde a dúvida dos colegas, né? Deixa eu ver que eu perdi aqui. Só um segundo. Para solos moles, o Fraia está perguntando, Fraia Ferreira, no caso de solos moles, como o da Baixada Santista, por exemplo, é indicado algum tipo de tecnologia de detecção? Você conhece, Ricardo? São área de litorânea, né? Geralmente um solo arenoso bastante úmido, né? Então, já foi feito, a gente já tem alguns exemplos que foi feito em Santos. Um colaborador nosso de São Paulo, Luciano Santos, já fez aí, junto com uma universidade, um estudo na beira da praia. Então, é possível utilizar, mas tem que se levar em conta que os resultados podem ser afetados. Luciano está assistindo aí, inclusive. Pessoal, lembrei aqui a norma, tá? Tem uma norma da ABNT, a NBR 15935, para quem perguntou. Legal. Show, valeu. Tá bom? Um colega aqui, bastante solícito, me mandou um WhatsApp aqui com a informação. Valeu, Gisele. Legal, legal. O Henrique Dias está perguntando, teria mais exemplos de radar gramas quando se passa ao longo da tubulação? Acho que a gente pode mandar para ele também. Mais exemplos, né, Ricardo? Sim. E depois a gente pode marcar alguma demonstração em loco. No momento agora, devido ao Covid online, né, é possível mostrar mais exemplos. Beleza. Tem algumas pessoas, Ricardo, perguntando para você explicar melhor. O Eliel Moraes, mesmo nome do meu pai, legal? Mesmo nome, Eliel. Ele não entendeu bem o produto gerado pelo Georadar. E tem pessoas que perguntam também se tem como melhorar esse produto, algum tipo de filtragem, algo assim. Tá. Então, basicamente, como que é o fluxo de trabalho? Você vai a campo com o Georadar, movimenta o equipamento por onde é sua área de interesse, como se estivesse cortando grama mesmo, tá? Feito isso, vai ter o radargrama ou a tomografia. No caso, a tomografia faz-se análise em campo mesmo, na própria tela do tablet. No caso do DS2000, você pode fazer essas análises direto no tablet também, mas é possível passar por um software de pós-processamento, onde você consegue, com filtros, melhorar a imagem de forma que você consiga identificar a tubulação de uma forma mais assertiva. Com isso, de ambos os sistemas, via tomografia ou via radargrama, você consegue extrair já alguns produtos. Você pode exportar isso num formato DXF, 3D, onde você vai ter informação da planimetria e a profundidade do elemento. Shapefile, você pode exportar para um controle de máquinas, no caso do MC1, tá? Você pode exportar um KMZ, um KML, então você tem formatos. A partir disso que você joga numa plataforma CAD, aí você consegue fazer outros N produtos, uma plataforma GIS, outros N produtos. Esse é o básico que o Georadar te entrega. Muito bom, você respondeu bastante gente também com isso aí. O Henrique Dias, mais pessoas perguntaram nessa mesma linha. Obrigado. Tá bom, pessoal, Nossa, bastante pergunta chegando aqui, obrigado a vocês. A gente não vai conseguir responder a todos, tá? Vamos fazer mais uma aqui para encerrar com chave de ouro, então, tá? Deixa eu ver uma pergunta, vou ver se encontro mais uma pergunta de uma mulher aqui, pra gente... A Júlia Tissanelli fez mais uma pergunta. Em pavimentação, o GPR, Georadar, consegue garantir a precisão em detecção de espessuras de camadas? Sim,
né? Aí entra na questão num outro georradar específico, né? Que não foi o foco dessa apresentação. Sim, existe um georradar específico para pavimentos chamado High Pave, tá? Onde ele trabalha numa profundidade mais curta, digamos, no máximo 1,5 m, 2, com antenas de altíssima frequência. A gente está falando de 2 GHz ou 1 GHz, que é específica para determinar as camadas do pavimento, base, subbase e assim por diante. Daí é um equipamento específico. Esses podem servir, mas existe um equipamento específico para isso, para aplicação em rodovia, em ruas de pavimento asfáltico ou concreto. Legal, bacana. Ricardo, uma pergunta aqui de cunho comercial, para a gente encerrar mesmo, do Cristiano Gribler, me perdoe se falei errado. Ele fala que tem bastante interesse, né, em investir nesses equipamentos para prestar serviços. Como que eu posso contar com o auxílio da Leica para colaborar no fomento do assunto? Eu acho que o Ricardo, inclusive, também faz esse tipo de apoio, né, Ricardo? Sim, você pode estar contando com todo o time comercial da Leica do Brasil para estar te ajudando, entrando em contato conosco, onde a gente vai entender qual que é o teu projeto, quais são as atividades que você pretende desenvolver, dessa forma, de uma venda bastante consultiva, determinar qual que é a melhor composição do sistema para você em termos de hardware, software e acessórios, e após isso, a equipe de suporte trabalha junto contigo na implementação, né? Tem treinamento, tem suporte para que você possa estar desenvolvendo as atividades aí comerciais da sua empresa. Show de bola, tá bom. Obrigado pela pergunta, Cristiano. Obrigado, Ricardo. Pessoal, obrigado mesmo. Vocês estão mandando bastante pergunta. Eu tenho certeza que o Ricardo vai responder todo mundo, tá? Tomei a liberdade, Ricardo, de colocar o teu e-mail, tá? No chat. Vou colocar o meu aqui também, tá bom? Tá, meu e-mail tá na tela aí também para o pessoal, e-mail, telefone. Bacana, isso aí. Show de bola, pessoal. E daí a gente ia lançar a última enquete agora, né, Alexandre? Exato. Então, para a gente encerrar aí de vez, né? Se alguém tiver algum interesse de verdade, tá? Como o Ricardo falou, pode contar que a gente vai fazer demonstração, vai estar à disposição de vocês, né? E aqui a gente consegue mapear um pouquinho isso, né? Com base na apresentação, na nossa conversa, se algum dos produtos que apresentados gerou mais interesse pela parte de vocês, né? Então aí realmente, se alguém quiser responder, fica bem à vontade, a gente agradece, né? Então o DS2000, o DSX, né, são os dois georradares, localizadores de cabos e tubulação, ou ambas as tecnologias, né? Tá bom? Legal. Então vamos encerrar aqui, bastante gente já votou, né? Encerramos aí com uma enquete, então. O pessoal considera ambas as tecnologias importantes, né, que geraram interesse, tá? Né, seguido aí pelos localizadores de cabos, DS2000 e, por fim, o DSX. Tá bom. Legal. Obrigado, Ricardo. Fica à vontade para encerrar, então. Perfeito, pessoal. Obrigado pelo tempo. Eu sei que todos aí, infelizmente, devem estar trabalhando de suas casas, né? Agradeço ao tempo de todos por estar podendo compartilhar um pouco desse conhecimento, mostrar um pouco dessa tecnologia para vocês. Espero que tenham gostado e a gente segue à disposição. Meus contatos estão aí na tela, né? O Alexandre também já deixou disponível no site, no chat. Provavelmente amanhã, ou no mais tardar de segunda-feira, vai estar disponível a gravação do webinar para vocês e a gente segue à disposição aí para qualquer consulta futura. Obrigado. Perfeito, Ricardo. Isso aí. Alguém aqui perguntou sobre os e-mails, então é isso, está no chat. O e-mail do Ricardo também está na tela, tá? Obrigado, pessoal. Antônio, Dominique, Eliel, mais uma vez, Paulo, Fernando Martins, Cristiano novamente, Antônio Guedes, Marcel. Muita gente participou aqui, tá? Obrigado de verdade. Desejo a todos um excelente feriado, tá bom? E precisando, pessoal, não deixem de mandar e-mail e entrar em contato, tá bom? Estamos à disposição. Um forte abraço a todos. Vamos ter novas capacitações, novos treinamentos nas próximas semanas, tá? A gente manda para vocês aí por e-mail ou vai estar no nosso site também, tá? Contem com a Leica Geosystems aí. Tamo junto nesse momento. Um abraço a todos. Excelente final de tarde. Tchau, tchau.